Olá! Nessa videoaula, nós vamos estudar sobre a amebíase, que é uma doença parasitária causada pelo agente etiológico Entamoeba histolítica. A amebíase é uma doença parasitária extremamente importante porque ela está aí no top 4 das principais doenças parasitárias causadas por protozoários e que levam à morte em humanos. Em algumas regiões, ela perde apenas aí para a malária, para a doença de Chagas e para as leishmanioses. Em relação à classificação taxonômica da Entamoeba histolítica, pertence ao reino protista, protozoa, aqui a família Entamoebida. A gente tem o gênero Entamoeba. Nós temos, enquanto espécies, Entamoeba histolítica, mas um termo que é mais corretamente empregado para levar a classificação, demonstrando uma infecção pelo protozoário. E aí, essa infecção, ela pode ser causada pela Entamoeba histolítica e Entamoeba dispa. O que é que vai variar? Vai variar no perfil da amebíase, se vai ser uma amebíase invasiva ou não. Se ela vai estar associada aí, possivelmente, a manifestações clínicas ou não. No caso das amebíases com processos de invasão tecidual, a espécie relacionada a isso é a Entamoeba histolítica. No caso da não invasiva, muito mais a Entamoeba dispa. Então, essas duas espécies, elas são morfologicamente indistinguíveis. Então, a gente não consegue ver, morfologicamente falando, diferença entre essas duas espécies. Por isso que no laudo, é mais correto, quando se encontra Entamoeba histolítica, colocar Entamoeba histolítica barra Entamoeba dispa. Quais são as diferenças, então, entre essas estruturas? São diferenças genéticas, diferenças bioquímicas, diferenças imunológicas, diferenças epidemiológicas. Então, são diferenças apenas nesse sentido. A Entamoeba dispa, ela é aí cerca de 10%, 10 vezes mais encontrada do que a Entamoeba histolítica. Então, a gente consegue observar que é muito mais comum nós temos o desenvolvimento de amebíases que são não invasivas do que aqueles casos que são invasivos. Lembrando que a gente tem que sempre observar aquela tríade, né? Os fatores relacionados com o parasita, os fatores relacionados com o indivíduo, com o hospedeiro, e também os fatores ambientais. Existem diferentes amebas que conseguem parasitar o homem, então que são parasitas naturais para o homem, mas apenas a Entamoeba histolítica, ela tem esse caráter patogênico. Entamoeba histolítica e Entamoeba dispa, elas apresentam 4 núcleos, enquanto a Entamoeba artimania possui aí 4 núcleos, falando isso dos cistos, tá, pessoal? A Entamoeba coli possui 8 núcleos. Então, como é que a gente consegue diferenciar o tipo de ameba que está ali parasitando aquele hospedeiro? As diferenças entre os cistos. A Entamoeba gingivalis é um tipo de entamoeba muito localizada no tártaro, que nessa região de tártaro, nos locais de gengiva inflamada. Não é um tipo patogênico, tá, de amebíase. E também é muito encontrada em cachorros e em gatos. Ela possui aqui, os cistos, eles são ausentes. E por que é importante falar dessa questão dos gatos e dos cachorros? Porque o homem se contamina muitas vezes ao beijar o animal ou a receber aquelas lambidas do animal. E aí contamina nessa região oral. A Indolimax nana, que é a menor de todas as amebas, possui aí 4 núcleos. A Eudamoeba butili, ela possui um núcleo e possui um vacúolo de glicogênio bem grandão. E a Dientamoeba fragilis, que também não apresenta siglas. Então, existem diferentes tipos de parasitas naturais do homem, mas como aquele que falando das amebas, aquela que tem esse perfil aí patogênico, seria a Entamoeba histolítica, e é por isso que o foco da nossa aula vai ser esse. Então, Entamoeba histolítica, Entamoeba dispa, né, elas apresentam aí
são parasitas unicelulares que apresentam diferentes estágios. Então, tem o estágio de trofozoito, que é essa primeira imagem que vocês estão vendo. Tem o estágio de pré-cisto, ó, que seria essa segunda imagem que vocês estão vendo, e tem o estágio aqui de cisto, que representa essa terceira imagem que vocês estão observando. Os trofozoitos são a fase metabolicamente ativa de entamoeba histolítica. O formato dele é totalmente irregular, por isso que a gente chama de um formato pleomórfico. Então, não sei se vocês já brincaram quando vocês eram crianças com aquela geleca, né, que você joga no chão, ela se espalha. O pessoal hoje em dia tem algo parecido, que seria aquele slime. Então, aquilo ali, aquele formato de nada que você joga e se espalha, esparrama, seria basicamente o formato aí de uma ameba. Então, teria esse formato esparramado. As amebas, elas fazem uma contínua emissão de pseudópodes. Isso é importante para uma série de fatores. Pode fazer ajudar na locomoção, ajuda no processo de alimentação, fazendo aí fagocitose também. Então, essa emissão de pseudópodes é um processo contínuo, falando aí de entamoeba histolítica. Nós podemos observar uma divisão de duas estruturas, seria o ectoplasma e o endoplasma, que a gente consegue ver bem quando existe uma coloração dessa preparação. Essa parte aqui do ectoplasma é uma parte que fica muito mais clara, comparado a essa parte do endoplasma. Porque é nessa porção do endoplasma onde a gente tem uma série de grânulos, onde a gente vai ter núcleo, a gente pode ter aqui, ó, como vocês podem observar nessas imagens, nessa imagem aqui, ó, a gente pode ter hemácias dentro dessa ameba. Então, se a gente tem hemácias dentro dessa ameba, a gente já sabe que essa ameba, ela apresenta um perfil invasivo. O maior comprimento geralmente fica ali em torno de aproximadamente 40 micrômetros. Elas possuem um único núcleo. Esse núcleo ele pode estar centralizado ou pode estar mais para a periferia. E nesse núcleo a gente consegue observar um aglomerado de cromatina, que é chamado de cariossomo. Nós podemos observar muitas vezes a presença desses trofozoitos em amostras de fezes, né, material fresco, coletado de fezes aí diarreicas, onde a gente vai observar essas fases de trofozoitos, que representam aquela fase metabolicamente ativa. E aí vocês podem observar um núcleo um pouquinho mais para a periferia, aqui o núcleo um pouquinho mais central, o cariossomo bem marcante, presente nessas estruturas. Podemos observar por microscopia eletrônica de varredura a presença dessas entamoebas. Nessas imagens, é interessante a gente observar que os trofozoitos, eles estão fagocitando, nessa primeira imagem aqui, ó, hemácias. Então, uma das características dos trofozoitos aí de entamoeba histolítica é apresentar esse perfil invasivo. Então, eles conseguem fazer a fagocitose de hemácias, como nós podemos observar, a emissão desses pseudópodes para fazer esse processo de fagocitose. Já nessa outra imagem, a gente consegue observar dentro daquela região do trofozoito, aquela região de endoplasma, a gente consegue observar várias hemácias. Então, esse trofozoito já fez o processo de fagocitose, fagocitou essas hemácias. A fase de pré-cisto é basicamente uma fase intermediária entre o trofozoito e o cisto. E a gente vai observar apenas aqui o núcleo, o cariossomo. A gente tem muito mais a parte do endossomo do que do endoplasma, desculpa, do que dessa região aqui do ectoplasma. E em relação aos cistos, nós temos uma parede bastante rígida e bastante resistente. Os cistos, eles podem estar nas fases imaturas ou na fase madura. Na fase madura, eles vão apresentar 4 núcleos, geralmente 4 núcleos. A depender do tipo de ameba, tá? São mais, mas geralmente, no caso da entamoeba histolítica e dispa, são 4 núcleos.
E os cistos que estão menos maduros, né, que seriam os imaturos, eles apresentam algumas regiões chamadas aí de corpos cromatoides. E esses corpos cromatoides, eles são basicamente um aglomerado ali de ribossomos. Nós também temos aqui, ó, vacúolos de glicogênio nessa estrutura. Então, os cistos geralmente vão variar aqui de 1 até 4, mas no caso das entamoebas histolíticas e DISPA, a gente vai ter nos cistos maduros uma quantidade de 4 núcleos. Os cistos apresentam essa barreira, né, essa parede celular protetora, que a gente chama muitas vezes de parede cística, que a gente tem um cisto de entamoeba histolítica, a gente tem aqui um cisto de entamoeba coli. Existem diferenças em relação ao tamanho e também ao número de núcleos. A partir desses cistos, vão ser liberados trofozoitos jovens, que são chamados de trofozoitos metacísticos. Onde é que fica a entamoeba histolítica dentro do nosso organismo? Então, elas habitam a região de intestino grosso. Então, em alguns casos, elas conseguem penetrar na mucosa e formar úlceras nessas regiões. A alimentação se dá através de glicose e outros polímeros, principalmente pelo processo de emissão de pseudópodes e aqueles processos aí de englobar, né, essas estruturas. Não possuem mitocôndrias, mas possuem o mitossoma, que é uma organela semelhante às mitocôndrias. O que vai mudar é que o mitossoma não tem um DNA próprio, mas isso vai levar à produção de ATP também. Eles realizam o processo de glicólise anaeróbica, e aí eles podem produzir gás carbônico, produzir etanol, e a locomoção é através da emissão de pseudópodes. Então, por isso que é bem comum a emissão contínua aí de pseudópodes para a entamoeba histolítica. O ciclo biológico da amebíase pode ser dividido no ciclo não patogênico e o ciclo patogênico. No ciclo não patogênico, nós observamos aqui inicialmente que os cistos são ingeridos pela via oral. Então, consequentemente, essa transmissão ela é fecal-oral. Onde é que esses cistos vão estar? Na água contaminada, nos alimentos contaminados, as mãos que não estão limpas. Então, o indivíduo ele pode levar à sua boca esses cistos. Um próximo passo é que esses cistos, eles, por terem aquela parede cística, né, bem resistente, eles conseguem passar pela região do estômago e eles resistem ao suco gástrico. E aí eles vão liberar os trofozoitos jovens na região de intestino delgado. Esse processo é o processo de desencistamento. Esse processo ocorre quando existe uma temperatura adequada, cerca de 37 graus, umidade adequada. Nesse processo inicial, são liberados trofozoitos, 8 trofozoitos metacísticos. É interessante que apenas os cistos que estão na fase madura passam pelo processo de desencistamento. Então, se a pessoa ingerir cistos que não estão maduros, não vai ter esse processo de desencistamento. Além disso, a gente pode observar que esse processo aqui de desencistamento, aí ele precisa de um certo tempo, tá, pessoal? Então, geralmente demora de 3 a 6 horas para o processo se completar. Esses trofozoitos, eles passam, então, a se multiplicar, e a sua multiplicação é por divisão binária, né? E aí, eles vão depois aderir e colonizar, viver naquela região ali de intestino grosso. Por algum motivo, que ainda não se sabe muito bem qual é, alguns desses trofozoitos se desprendem e aí eles se diferenciam formando aquela fase intermediária, que a gente chama de pré-cisto. Logo depois, esses pré-cistos se transformam em cistos. Então, vai sendo secretada essa parede
cística aos pouquinhos. E esse trofozoito vira pré-cisto, que depois vira um cisto imaturo e assim sucessivamente. E esses cistos, eles são eliminados nas fezes. Lembrando que os cistos, por terem aquela parede cística, eles são as fases de resistência. São as únicas fases que conseguem aí sobreviver nesse meio ambiente, fora do organismo humano. E aí esses cistos, eles são eliminados nas fezes e a depender do destino dessas fezes, eles podem chegar a contaminar outros indivíduos, contaminar alimentos, né? E fazer esse processo de reiniciar esse ciclo biológico aí para a amebíase. Já o ciclo biológico patogênico, ele tem um desvio aí no seu caminho. O que é que vai acontecer aqui? A gente vai observar que alguns trofozoítos também não se sabe muito bem qual é o motivo que faz alguns desses trofozoítos serem virulentos. E aí, alguns desses trofozoítos que são virulentos, eles conseguem penetrar nesse epitélio intestinal. Aí, se eles conseguem penetrar aqui, eles conseguem cair na corrente sanguínea e chegar em outros órgãos, por exemplo, fígado e pulmão. Então, a primeira parte importante para que a gente tenha o desenvolvimento do ciclo patogênico da amebíase é existir uma adesão forte entre essa entamoeba histolítica e as células do epitélio intestinal. E essa adesão acontece devido à presença de lectinas que estão na superfície das amebas. Outra coisa, depois dessa adesão, a entamoeba histolítica, ela pode causar uma lesão nessas células intestinais. E aí pode ser por citólise ou por apoptose. No caso da citólise, existe uma proteína que é chamada de amoebopore, que ela consegue formar poros na estrutura das células intestinais. Então, ela forma esses poros na estrutura das células intestinais, causando a sua lesão. E aí, isso leva à citólise. Essas amebas, elas conseguem estimular, ativar aquelas cascatas da apoptose, e aí formam aqueles corpos apoptóides, apoptóticos, que depois as próprias amebas fazem a fagocitose deles. Então, elas vão abrindo o caminho aos pouquinhos. Elas vão secretando várias enzimas que vão quebrar essas estruturas aqui, presentes na formação aí de matriz extracelular. Então, elas vão secretando várias enzimas que vão hidrolisar esses componentes. E elas conseguem, então, penetrar nesse epitélio intestinal. Passando disso, elas vencem essa barreira intestinal, caem na corrente sanguínea e podem ser levadas para alguns órgãos. Locais principais seriam aqui o fígado e o pulmão. A transmissão, como nós vimos, é fecal-oral. Então, ingestão de água e alimentos contaminados com esses cistos. Então, a manipulação por portadores assintomáticos. Então, tem que tomar muito cuidado nos locais onde a gente tem manipulação de alimentos. Então, muitas vezes a pessoa não sabe que ela está parasitada. E aí ela faz a manipulação. Pessoas que fazem a manipulação de alimentos em creches, em asilos, em presídios, em locais assim, né, onde a gente também tem uma grande quantidade de pessoas aglomeradas, tudo isso facilita aí a transmissão de entamoeba histolítica, entamoeba distal. Nós podemos ter a entamoeba histolítica de forma comensal, não patogênica, e também a gente pode ter ela na forma invasiva, que seria essa forma patogênica. Os casos não patogênicos são os principais, então aí cerca de 80% a 90% dos casos de amebíase que nós temos, eles são não patogênicos. Mas nós temos aí cerca de 10%, que seriam aqueles casos patogênicos, que são casos que podem levar à morte do paciente. No caso, o que é que a gente observa classicamente no paciente que tem amebíase? Ele pode apresentar um quadro de amebíase diarreica, e aí nesses casos aqui o paciente vai ter de 2 a 4 evacuações ao dia.
As fezes têm um aspecto mole ou um aspecto pastoso, e ele também apresenta dor abdominal, são coisas bem clássicas. Então, começa a evacuar demais e o aspecto das fezes modifica. São aquelas fezes pastosas. Também apresenta aquela dor abdominal. No caso da amebíase disentérica, a gente já tem algumas alterações. O número de evacuação é bem maior, então geralmente aí de 8 a 10 evacuações ao dia, e o paciente tem uma desidratação grave, então é importante fazer a reposição aí oral. Apresenta também muco e sangue nas fezes. Sempre que tiver sangue nas fezes, a gente já não vai classificar como um caso de diarreia, vai classificar como um caso aí de disenteria. O paciente pode ter tenesmo. O que é que seria o tenesmo? É aquelas alterações no esfíncter anal. A pessoa tem uma vontade muito, muito grande de defecar, mas quando ela vai defecar, ela não consegue evacuar grandes quantidades. Além disso, o paciente pode ter náuseas, pode ter vômitos, pode ocorrer febre e calafrios também nele. Esses casos eles são mais graves e podem levar à sepse. Existem algumas possibilidades que estão aí sendo apontadas como maneiras de facilitar o início do ciclo patogênico da amebíase. O sexo da pessoa, a idade, o estado nutricional, a dieta, o alcoolismo, o clima, a resposta imune, que vai modificar, então, essa relação parasito-hospedeiro. O grau de reinfecção, existem pessoas que têm vários quadros recorrentes de amebíase, então reinfecção constante. A presença também de bactérias da microbiota intestinal. A alteração dessas bactérias da microbiota intestinal poderia favorecer esse perfil mais invasivo de entamoeba histolítica. E também a presença de lesões naquela região do intestino grosso, poderia facilitar, né, aquela porta de entrada ali para a entamoeba histolítica. Mas aqui são todas possibilidades, ninguém ainda bateu o martelo para dizer o que é que realmente faz iniciar esse ciclo, mudar o ciclo do ciclo não patogênico para o ciclo patogênico da amebíase. Os quadros patogênicos intestinais clássicos envolvem, por exemplo, a proliferação de trofozoítos naquela região ali intestinal, e isso vai resultar em uma resposta inflamatória local, vocês podem observar indicado nas setas pretas. Isso vai levar a um edema local, a essa resposta inflamatória que pode evoluir para a formação de um granuloma. Todas essas observações aqui, essas respostas que nós vamos ter, são chamadas aí de ameboma, e a presença desse ameboma, observem que eles vão causar uma diminuição da luz intestinal. Então, isso vai dificultar a passagem daquele conteúdo aqui pelo intestino, né? Então, isso acontece muito mais naquela região de reto sigmoide e também nessa região cecal, aquelas porções ali de intestino grosso mais para o final. Além disso, também são clássicas as lesões ulcerativas. Então, muitas lesões ulcerativas têm esse aspecto aqui chamado de botão de camisa, como se fosse formado aí um botão. Então, são lesões ulcerativas causadas pela proliferação de entamoeba histolítica, então, com esse perfil invasivo, né, invadindo essa região intestinal. Já os quadros patogênicos extraintestinais, que nós vamos nos referenciar como amebíase extraintestinal, pode estar aí acometendo diferentes órgãos, mas principalmente a gente observa um comprometimento do fígado, além disso pulmões, cérebros, entre outros. Existe a formação de abscessos, e uma das principais problemáticas é que alguns deles podem se romper, então geralmente cerca de 8% podem romper. E se isso acontecer, a gente vai observar um extravasamento daquele conteúdo para a cavidade abdominal. Os sintomas, eles dependem aí do órgão acometido.
Mas geralmente o paciente ele vai apresentar febre, vai apresentar dor e, na maioria das vezes, vai apresentar hepatomegalia, que seria aquele crescimento do fígado. Podemos observar que os casos de amebiasista intestinal acometem principalmente a região de cérebro, a região de pulmão e a região do fígado. São observados muitos casos de abscessos hepáticos, mas muitos autores preferem se referir a esses abscessos hepáticos como processos de necrose liquefativas aí dos hepatócitos. Então, eles podem ser observados a partir de exames de imagem, que a gente consegue observar esses processos de degradação, né, de necrose, morte celular, né, desses hepatócitos. Isso tudo causado devido a uma proliferação de amebas, né, de entamoeba histolítica naquela região. Em relação à patogenia, é interessante a gente observar esse quadro, porque uma pessoa que ingere os cistos de entamoeba histolítica pode não ser infectada. Então, o organismo pode simplesmente dar conta de fazer aquela eliminação. Lembra que existe aquela tríade, né? Aquela relação entre os fatores relacionados aí com o hospedeiro, os fatores relacionados com o parasita e os fatores ambientais. Tudo isso influencia se a pessoa vai se infectar ou não após o contato com algum parasita. Se essa pessoa ficar infectada, ela pode ser um portador assintomático, ou ela pode ter um quadro, por exemplo, de amebíase ali disentérica. O portador assintomático pode ficar assintomático durante muitos anos, e aí ele fica eliminando esses cistos e podendo contaminar outras pessoas sem nem perceber. Ou ele pode apresentar alguns sintomas leves, pode ter uma diarreia de vez em quando, pode ter uma dor abdominal de vez em quando, e ele também permanece aí eliminando esses cistos durante muito tempo. Já um paciente que entra naquela parte de disenteria, que já é algo mais grave, ele pode ter uma disenteria grave e morrer, e ele pode ter amebíase extraintestinal também. Por exemplo, ele pode ter uma necrose amebiana no fígado, e aí depois ele morrer. Nesses quadros de disenteria, como a gente tem fezes muito mais amolecidas, aí é bem mais fácil a gente encontrar as formas de trofozoito. Então, a depender de todos aqueles fatores, o percurso, né, que vai acontecer aí depois do início da ingestão desses cistos, ele vai variar de pessoa para pessoa. Como é que é feito o diagnóstico da amebíase? O diagnóstico clínico é bem difícil porque se confunde muito. As parasitoses intestinais, elas apresentam sinais e sintomas bem semelhantes. Então, existe uma confusão grande com outras doenças intestinais, especialmente também as doenças bacterianas. E é interessante a gente observar que muitas vezes as pessoas pensam em coisas mais mirabolantes, em doenças mais mirabolantes, e esquecem as parasitoses. Então, as parasitoses, elas são extremamente comuns, principalmente naquela população que tem que mora numa região de menor saneamento básico, né, que tem um perfil socioeconômico menos favorecido. O diagnóstico laboratorial, ele envolve a coproscopia, que seria aquele exame parasitológico de fezes, onde vai ser feita a pesquisa tanto de trofozoitos e de cistos nas fezes. Lembrando que aí tem que avaliar qual é o aspecto daquelas fezes. Então, verificar isso nas fezes e a presença de sangue e muco. Verificar se tem sangue, se tem muco. Isso pode ser um indicativo aí de amebíase invasiva. Nas fezes líquidas, geralmente a gente vai observar os trofozoitos e a gente vai observar muito menos os cistos. O exame tem que ser feito a fresco, tá? Esse exame que é feito a fresco, ele tem um prazo curto. Então, no máximo 30 minutos após a coleta, esse exame tem que ser feito. Por quê? Porque os trofozoitos não aguentam
não resistem, né, a esse ambiente fora do organismo, então eles vão degenerar e a pessoa vai perder aquela avaliação, né? Ou pode ser feito o processo de fixação, né? Que é o ideal se for demorar para fazer, então, a análise depois da coleta. No caso das fezes formadas, a gente vai buscar os cistos, através principalmente de técnicas de concentração. Aí faz o exame de Hoffmann, o exame de Faust, principalmente. Podem ser utilizados métodos imunológicos, e aí vai ser feita uma pesquisa de quê? De antígenos na região do sangue, nas punções e também nas fezes. Podem ser feitas punções de alguns locais. Os métodos de imagem podem ser também utilizados para fazer observação de úlceras, então, aí ultrassonografia, tomografia computadorizada, tudo isso é para tentar observar a presença, né, de alguma alteração que pode estar associada com a amebíase extraintestinal, ou amebíase intestinal também. É importante observar que não é legal fazer punção em determinados casos. Por quê? Porque existe um risco grande de você poder contaminar aquela região, né? Você vai favorecer um processo aí de contaminação bacteriana. Então, tem que observar cada caso. Nos casos de amebíase intestinal invasiva, o que é ideal para fechar um diagnóstico? Avaliar os sinais e sintomas apresentados pelo paciente, verificar a presença de trofozoítos hematófagos nas fezes ou em um material da raspagem retal, pode ser feito também. Observar alterações no exame reto-sigmoidoscópico, então aqui vão ser feitas avaliações in loco, vai avaliar a região do reto e a região do cólon sigmoide, ali do intestino grosso, para verificar se tem alterações na estrutura dessas regiões. E também podem ser feitos aí os testes sorológicos, né? E eles devem dar positivos para os anticorpos específicos. Já em relação à amebíase intestinal não invasiva, observar se tem esse curso assintomático, observar uma ausência de trofozoítos hematófagos nas fezes, ausência de alterações endoscópicas na mucosa intestinal. Testes sorológicos devem ser negativos para anticorpos específicos, daqueles padrões invasivos. Enquanto importância mundial, estima-se que 650 milhões de pessoas estejam infectadas no mundo, aí com entamoeba histolítica. Só que apenas 10% delas albergam aí a forma invasiva, que seria aquela forma mais arriscada, né? Aquela forma que pode estar associada aí com os quadros de morte. A distribuição dessa doença parece ser pouco dependente do clima, então independe se o local é muito quente, se o local é muito frio, porque é muito frequente aí em países de clima frio também que tenham mais condições de higiene. Então, possivelmente, ela é muito mais associada com as condições de higiene, de saneamento básico, do que realmente com mudanças climáticas. No Brasil, a sua prevalência varia aí de 2,5% a 19%, e ela é muito mais presente na região amazônica. Então, os casos mais graves, eles ocorrem aqui, mais para essa região amazônica. Enquanto profilaxia, o que é que a gente pode fazer para diminuir a incidência aí da amebíase? Educação em saúde, bons hábitos de higiene. Tem muitas pessoas que não têm acesso a material de higiene, ou que não sabem fazer essa higiene correta, nunca foram ensinadas. Saneamento básico é extremamente importante, a gente precisa de uma água de qualidade, tratamento de esgoto. É muito importante tratar os doentes, então, uma vez que foi diagnosticado, é extremamente importante tratar essas pessoas para barrar essa amebíase e ter uma atenção aos portadores assintomáticos. Aqui eu vou chamar a atenção também daquele tipo de tratamento. Se uma pessoa na casa foi diagnosticada com amebíase, é para fazer o tratamento em todas as pessoas que moram naquela casa, que têm contato direto com aquela pessoa. Por quê? Porque é bem capaz, né, das outras pessoas também estarem aí contaminadas com a entamoeba histolítica.
Combate a moscas e outros vetores biológicos, né? A mosca, um vetor mecânico, por exemplo, baratas que podem passar ali onde tem os cistos e depois passar em cima da sua comida e você não percebe, e aí você ingere o cisto. Lavar bem as verduras, as frutas, os alimentos de maneira geral. E enquanto tratamento, depende do tipo de manifestação. Então, existem amebicidas que vão atuar na luz intestinal, e aí a gente tem os derivados da quinoleína, como a cloridroxiquinoleína, a gente tem a paramomicina, a eritromicina, que são antibióticos, a gente tem outros derivados, como a clorofenoxamida, clorobetamida, a diloxamina, então a gente tem uma série de amebicidas que atuam naquela região ali da luz intestinal. Tem outros que vão atuar na região mais tissular, em tecido, então seriam amebicidas de ação tissular. E aí a gente tem a emetina, a dihidroemetina e a cloroquinona. E existem amebicidas que vão atuar nas duas partes. Geralmente eles são os mais prescritos, porque eles pegam tanto a luz intestinal como também a porção tissular, que seriam os derivados imidazólicos, metronidazol, secnidazol, tinidazol, tá? São tratamentos extremamente efetivos aí contra a entamoeba histolítica. Lembrando que é importante fazer o tratamento de todos os membros daquela família, né, que moram junto, pessoas que convivem diariamente. E assim nós chegamos ao final da nossa aula aí de amebíase e nós aprendemos diversos aspectos relacionados com essa doença parasitológica causada aí pela entamoeba histolítica.